Olá, pessoal! Esperamos que vocês estejam bem neste momento difícil. Mas animem-se, pois no nosso vídeo de hoje falaremos sobre algo muito interessante. Aprenderemos a respeito de um dos processos celulares mais importantes para a manutenção da vida no planeta Terra, e ele pode ser encontrado em todos os grupos de seres vivos conhecidos atualmente, desde alguns fungos, passando também pelas nossas suculentas mimadas e até mesmo em você neste exato momento. Este processo é chamado de mitose, do grego mitos, que significa fio, filamento, segmento de divisão celular no qual uma célula formará duas células filhas, com o número de cromossomos idêntico ao seu, ou seja, uma célula-mãe 2n igual a 46 dará origem a duas células filhas de 2n igual a 46. Antes do início da mitose, a célula é encontrada em um período chamado de intérfase. Durante essa etapa, a célula tem seu DNA duplicado e ocorre a produção de proteínas que irão ajudar em outros eventos da divisão celular, como, por exemplo, os discos de proteína do cinetócoro, presentes na região do centrômero. Após a fase S da intérfase, as moléculas do material genético começam a se condensar em estruturas nomeadas de cromatinas, com o auxílio de proteínas específicas, como as histonas, que utilizam características físico-químicas do DNA para enrolá-lo cada vez mais. Com o final da intérfase, podemos encontrar o início da formação dos cromossomos com duas cromátides irmãs, unidas pelo centrômero. Agora, entraremos nas principais etapas da mitose. Podemos dividir, de forma didática, a mitose em 4 fases principais. A primeira fase da mitose se chama prófase. Esta é a etapa mais demorada do processo de divisão celular. Várias mudanças ocorrem no interior da célula. Dentre elas, podemos citar: cromossomos passam a se condensar mais, tornando-se visíveis durante a transição da intérfase para a prófase. Isso ocorre devido à contração do filamento duplo das cromátides com tamanhos variados, unidas pelo centrômero. Mudanças físico-químicas ocorrem no citoplasma da célula e isso possibilita a passagem de água para o interior do núcleo, deixando-o maior. Isso acarreta no rompimento da membrana nuclear e na desorganização dos núcleos. Por consequência, os cromossomos ficam soltos no citoplasma. Os centríolos, já duplicados também, migram para os polos opostos das células e entre eles ocorre a formação de filamentos citoplasmáticos proteicos. Estes filamentos, os microtúbulos, partem dos centríolos nas margens da célula e se juntam ao cinetócoro na região centromérica do cromossomo. A metáfase é a segunda etapa da divisão celular. Os microtúbulos, ligados aos centrômeros, já estão conectados aos centríolos, fazendo com que os cromossomos se alinhem na parte mediana e/ou equatorial da célula. Essa conformação é conhecida como placa metafásica. Com os cromossomos em sua condensação máxima e tensionados pelo fuso acromático, a metáfase pode ser interrompida para que pesquisadores estudem melhor os cromossomos. Um sinal interno possibilita a passagem da metáfase para a anáfase, que é a terceira fase. A anáfase é caracterizada pela separação das cromátides irmãs. Os aspectos da placa metafásica e a atuação das proteínas motoras no fuso acromático garantem a divisão igual das cromátides irmãs em direção aos polos opostos da célula. Essa separação deve ser igual para assegurar que as duas células filhas tenham o mesmo material genético encontrado na célula-mãe. Caso contrário, temos uma disjunção cromossômica, que pode acarretar em diferentes síndromes, como a de Turner e a de Klinefelter. Na telófase, última fase da divisão celular, ocorrem processos opostos àqueles que foram observados na prófase. Com as cromátides já nos polos, o fuso acromático se desfaz
e os centríolos são redirecionados. Também, ao redor do material genético, forma-se novamente o envoltório nuclear, gerando assim novos núcleos, processo este chamado de cariocinese. Mais ainda, o citoplasma da célula se divide para ser distribuído entre as duas novas células, caracterizando a citocinese. Na citocinese, em animais, ocorre a constrição do citoplasma e da membrana plasmática por proteínas, fazendo com que a célula se divida em duas células iguais. Por acontecer de fora para dentro, a citocinese é chamada de centrípeta. Mas vocês se lembram da suculenta mimada? Então, a citocinese acontece de forma diferente nas plantas. Devido à presença da rígida parede celular, a célula não consegue se dividir de fora para dentro, ou seja, as proteínas não conseguem puxar a membrana celular para separar as células. Então, como as plantas se dividem? Vocês se recordam do complexo de Golgi e da função dele de produzir substâncias, empacotá-las e direcionar essas vesículas para toda a célula? Pois então, as vesículas do Golgi, cheias de moléculas que formarão uma nova parede celular, são enviadas para a região na qual a célula vai se separar. Essas vesículas se fundem, microfibrilas de celulose são depositadas sobre elas e formam uma nova parede, realizando assim a citocinese centrífuga, ou seja, de dentro para fora, nos organismos vegetais. E essas foram as 4 fases da mitose. Bom, depois de aprendermos muitas coisas novas e importantes, vocês ainda podem pensar: onde vamos encontrar a mitose no nosso corpo? Ou por que a mitose é tão importante assim? Pois bem, vamos provar para vocês que o processo de mitose está mais presente nas suas vidas do que imaginam. A mitose é responsável pela cicatrização dos nossos machucados. Também é ela que repõe as células sanguíneas, tanto as hemácias, que duram apenas 120 dias, como também as células de defesa do corpo, para que possamos combater invasores. Ainda por meio da mitose e de um outro processo de divisão celular, chamado de meiose, são formados os bebês e muitos outros seres vivos. Mas sobre a meiose falaremos mais adiante. E assim, terminamos mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado e aprendido algo novo hoje. Se ficaram com alguma dúvida ou querem expressar alguma ideia, deixem um comentário e um like também. Um abraço e até mais!